E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Na nossa aula dessa semana, nós vamos dar continuidade à unidade 3, que nós estamos estudando sobre circuitos polifásicos, o operador alfa e fasores de sequência de fase. O tópico que nós vamos abordar hoje, na verdade, nós vamos continuar e finalizar, é o tópico 3.4, que é sobre sistemas trifásicos com indutâncias mútuas quaisquer. Bom, então lembrando que na nossa última aula eu comecei a falar sobre sistemas trifásicos com indutâncias mútuas quaisquer, então eu vou voltar para o início desse tópico aqui rapidamente e aí a gente dá continuidade onde nós paramos. Bom, então nós vamos estudar o caso geral de sistemas trifásicos simétricos a 3 ou 4 fios que estão alimentando cargas equilibradas e também desequilibradas, considerando as indutâncias próprias dos fios e a indutância mútua entre elas, que até então a gente desconsiderava nos nossos cálculos. Primeiro, a gente vai fazer o equacionamento matricial, utilizando a lei de Ohm, para os elementos primitivos de uma rede sem mútuas, e aí depois a gente vai considerar então as mútuas, e por fim, a gente vai estudar então os circuitos trifásicos com mútuas. Bom, então só passando rapidamente aqui, nós vimos a matriz primitiva, né, dos elementos da rede na aula passada. Foi desse ponto que nós terminamos, e daqui eu vou revisar rapidinho para a gente dar continuidade. Então a gente começa supondo que nós temos um elemento ligado entre dois nós, o P e o Q, tá? Que não são acoplados magneticamente com nenhum outro elemento da rede, ou seja, que não tem nenhuma mútua atuando sobre aquele trecho. E aí a gente tem essas relações do VPQ é a tensão no ponto Q, P menos a tensão no ponto Q. Nós temos o EPQ, então, que é a força eletromotriz do elemento PQ, e o ZPQ, que é a impedância desse elemento PQ. Tá? Aplicando a lei de Ohm ali, a gente tem que a tensão VPQ mais a força eletromotriz do elemento PQ, que é o EPQ, ela é igual ao I vezes a impedância. Né? Então aqui a gente está tratando com fasores, né? Por isso que tem um pontinho em cima. Para representar por admitância, a gente divide ambos os lados da equação por ZPQ, e aí a gente chega então a essa relação aqui de baixo. E designando então o YPQ barra por 1 sobre ZPQ barra, por admitância do remo PQ, e o JPQ como gerador de corrente, que é o menos APQ sobre o ZPQ, a gente tem então essa relação aqui de baixo. E aí nós podemos ter então essas duas formas de representar os elementos, tá? Entre dois pontos PQ quaisquer. A gente tem uma representação por impedância, que é essa da esquerda, que já estava desenhada ali atrás, e nós temos essa daqui, que é a representação por admitância. Bom, e dessa forma, se nós expandirmos então a análise daquele único elemento que nós vimos ali atrás para N elementos, a gente pode escrever uma equação análoga à equação para impedâncias, que a gente vai ter obtendo um sistema, no final das contas, com N equações e duas N incógnitas, que são N incógnitas para corrente e N incógnitas para tensões. Tá? E aí, se a gente desconsiderar a ausência de indutâncias mútuas, a gente chega a essa matriz aqui, né? Que tem, onde a gente tem um vetor de tensão VPQ, um vetor de tensão força eletromotriz EPQ, a impedância entre os elementos P e Q, entre os pontos P e Q, e a corrente também entre os pontos P e Q. Né? E aí a gente pode também reescrever na forma de admitância, tá? Multiplicando aquela expressão que nós tínhamos anteriormente com YPQ igual ao inverso de ZPQ. Tá? E aí a gente tem a relação conforme está descrita aqui. Bom, feito isso, a gente vai começar agora então a fazer uma análise que a gente vai considerar as indutâncias mútuas. Tá? Então, primeiro só a gente vai fazer uma, uma passada rápida aqui, tá? Por que eu acredito que vocês já estejam bem estudados, das definições de indutância mútua. Né? Então, olha para essa figura aqui, né? Eu tenho dois condutores aqui, cada um deles circulado por uma corrente. No primeiro aqui a corrente I1
no segundo aqui a corrente I2, tá? E aí eu chamo aqui para essa análise de φ12 o fluxo concatenado com o circuito 1 produzido por uma corrente I2 que circula no condutor 2. Então é o fluxo que está concatenado no 1 que é produzido pelo 2. E a gente define como indutância mútua o M, né, de mútua 2,1 entre os circuitos 2 e 1, a relação entre o fluxo φ12 e a corrente I2. Tá? Então, a mútua que o 2 produz em 1, ela é devido ao fluxo concatenado em 1 produzido pela corrente I2 do condutor 2. É basicamente isso. Então, qual é a relação dela? A relação é que o M21 vai ser exatamente o φ12 dividido por I2. E da mesma forma a gente tem o contrário, ou seja, a indutância mútua no circuito 2 produzida pelo circuito 1. Nesse caso ela vai ser igual ao fluxo, né, concatenado no circuito 2 produzido pela corrente 1 dividido pela corrente 1. Bom, considerando então um meio linear, né, por onde passam esses fluxos magnéticos ali, no eletromagnetismo a gente pode provar que a mútua 2,1 é igual à mútua 1,2, que a gente vai chamar aqui de emisão. Tá? E os fluxos I1 e o fluxo 2, o fluxo 1 e o fluxo 2, eles são fluxos concordes. Tá? Se a gente olhar o sentido das correntes daquela figura anterior, da corrente I2 e da corrente I1, a gente vê que elas têm o mesmo sentido, ou seja, elas produzem um fluxo no mesmo sentido. Bom, então supondo que a corrente I1 ela é uma corrente senoidal, tá? E que para começo de análise, o circuito 2 ele é um circuito aberto. Tá? Dessa forma, a gente vai ter no circuito 2 um fluxo concatenado variável no tempo, porque é produzido por uma I1 senoidal, e que esse vai ser então sede de uma força eletromotriz, devido a essa indução do circuito onde circula a corrente I1. Tá? Em outras palavras, se o I1 ele tem esse formato, uma corrente máxima vezes o cosseno de ωt, o φ21 ele vai ser o I1 vezes o M, que é a mútua entre os dois condutores. Tá? E aí, pela lei de Lenz, tá, a força eletromotriz que vai ser induzida no circuito 2, ela é menos a derivada do φ21 no tempo, que dá um Mzão, a mútua, vezes o ômega, vezes a corrente máxima, vezes seno de ωt. Tá? Ou seja, a gente tem um E2 ponto, uma tensão fasorial, igual a J Mzão ômega I1. Bom, e aí para a gente determinar a polaridade da fonte eletromotriz no circuito 2, o E2, que é produzido por essa mútua entre 1 e 2, a gente faz um curto-circuito nos terminais de circuito 2, a gente vai estabelecer uma corrente 2 que vai criar um fluxo oposto ao criado pelo circuito 1, que é a lei de conservação, a lei de Lenz, que trata da conservação de energia. Tá? Logo, tá, se o sentido positivo da corrente no circuito I1 era a entrada no nosso condutor, que a gente está assinalando ali aquele pontinho, o sentido positivo da corrente 2 vai ser saindo aqui em cima, pelo terminal que também está assinalado ali com pontinho. Bom, e aí para efeito de análise, a gente pode substituir a mútua do circuito 2, ali no caso, por um gerador de força eletromotriz, que vai ser o que a gente determinou ali atrás, que é o J ômega Mzão I1, tá? Com terminal positivo correspondente assinalado aqui na figura. Então, se o pontinho está aqui em cima, o terminal, aqui em cima, o terminal positivo também vai ser aqui em cima. Bom, então, conforme eu disse, se a gente convencionar o I1 positivo, entrando pelo terminal que está assinalado aqui, o efeito do acoplamento magnético é que o gerador de tensão ideal, que nós temos aqui no circuito 2, ele vai ser
com a polaridade, conforme está indicado aqui, que é o positivo no sentido da corrente que está saindo do circuito 2. E aí, só uma observação importante, essa análise que a gente está fazendo aqui, ela é válida para quando a gente está tratando de circuitos em regime permanente. Tá? A gente está desconsiderando aqui os efeitos transitórios do acoplamento. Bom, a respeito dessas mútuas, então, que elas vão existir na nossa linha o tempo todo, né? Nas linhas de transmissão, essas mútuas elas vão existir tanto entre condutores de fases, né, entre os fios da fase, de outra fase, entre esses fios e o quarto fio, né, que normalmente é utilizado como cabo guarda, aquele que passa em cima das torres, como proteção, até como proteção contra descargas atmosféricas, tá? E essas mútuas, elas vão depender da geometria do circuito, ou seja, como que esses circuitos eles estão posicionados nas linhas de transmissão. Isso vai influenciar diretamente nessas mútuas, tá? E aí, para poder, às vezes, reduzir ou controlar essas mútuas, a gente utiliza a técnica chamada de transposição de fios, tá? Que é basicamente dividir toda a extensão da linha em segmentos de comprimentos iguais e a gente vai alternando ciclicamente a posição dos condutores entre os segmentos para a gente poder tentar reduzir essa mútua que existe entre os condutores, tá? Ou que a gente consiga obter valores médios iguais para as mútuas entre fios de fase, assim como para as mútuas entre as fases e o cabo guarda. Então, se a gente deixar os cabos parados, a gente pode ter o caso de mútuas diferentes por conta dos posicionamentos dele, né? Então, essa intercalação, digamos assim, ela vai ajudar nesse sentido. Aqui está uma figura, né? A gente tem, por exemplo, uma geometria com 3 fases A, B e C, observando aqui que elas estão espaçadas diferentemente uma das outras, e essa geometria, né, essa distância influencia na mútua entre uma e outra. E aí o que a gente faz é ter trechos, né, igual aqui supondo 3 trechos, né? A gente tem essa rotação, então, nesse caso aqui, uma rotação no sentido anti-horário, onde a fase A começa na posição que ela está aqui na figura, depois ela assume a posição da fase B e por fim assume a posição da fase C. Então a gente está girando daqui para cá, né? A variação das fases. A B passa para a fase C e depois volta para A, e a C passa para B, perdão. Não, passa para o lugar da A mesmo, né? Então a C está aqui, né? Ela passa para o lugar da A, depois para o lugar da B. Bom, e aí a gente fez então uma rotação horária, né, das 3 fases, considerando sempre trechos de tamanhos iguais para a gente poder ter uma distribuição média equivalente, né? Então aqui considerando, né, o comprimento L, eu tenho para cada um desses trechos o comprimento L sobre 3. Bom, eu trouxe aqui o exemplo 1.9 do nosso livro, tá? Que diz o seguinte, né? Tem 2 linhas de transmissão monofásicas curtas, então nós temos aqui na figura as 2 linhas, tá? A linha onde passa a corrente 1 e onde passa a corrente 2, que tem uma extremidade em comum, né? Então, a gente observa que a corrente 1 vem por essa linha aqui, né? Claro, a linha 1, a corrente 2 vem dessa linha aqui, e aqui no final elas têm uma extremidade comum, tá? Está sendo mencionado por esse barramento. E em determinada condição, ocorreu um curto-circuito na extremidade de uma das linhas, tá? Enquanto a outra está sendo alimentada por um gerador de tensão constante. Então nós tínhamos aqui 2 fontes, claro, né? Aí aconteceu um curto-circuito na linha 2 aqui, né? Então ela foi conectada ao terra, e a linha 1 permaneceu sendo acionada, alimentada por um gerador de tensão constante, tá? Então aqui nós temos a impedância da linha 1, que é o Z1, a impedância da linha 2, que é o Z2, a impedância mútua, que está sendo representada aqui, né, pelo Zm, e nós temos a força eletromotriz do gerador, que é esse cara que está aqui atrás, né, que está ligado apenas na linha 1. E aí ele pede para a gente determinar, baseado nesses elementos que a gente tem aqui,
como é que a gente faz para calcular a corrente na linha 2, ou seja, essa corrente I2 que está circulando aqui. Bom, então se nós fixarmos aqui as correntes I1 e I2, com os sentidos do problema mesmo, né, as duas indo da esquerda para a direita aqui, a gente pode substituir essa mútua por dois geradores de força eletromotriz, né? Então a gente vai substituir essa mútua aqui por dois geradores de força eletromotriz, né? Sendo que o que está no circuito onde passa o I1, né, esse gerador vai ser a corrente I2 vezes o ZM, né, o Z da mútua, e o que está no circuito onde passa a corrente I2, aquela fonte vai ser o I1, a corrente I1 vezes o ZM. E aí a gente faz então aqui, a gente calcula, né, no circuito 1 que a tensão vai ser igual a corrente I1 vezes o Z1, né, que é essa impedância, mais a corrente, mais essa tensão que nós temos aqui, né, que vai ser a fonte de tensão I2EM. Fazemos o mesmo para o circuito onde passa o 2, né, só que ele está curto-circuitado, né, então o zero ali, né, vai ser igual à soma essa soma da corrente I2 vezes o Z2, mais a mútua vezes a corrente I1, que é a fonte que nós temos aqui embaixo, né? A fonte de força eletromotriz devido à mútua, né, e a corrente no circuito 1. E aí, isolando aqui o I2 e o E, nós chegamos a essas duas equações aqui. E aí, se nós pegarmos naquela primeira equação do E, né, e isolar o I1 naquela equação, a gente pega a equação do I1, substitui lá na equação do I2, que era em função de I1, e aí a gente chega, né, que a corrente I2 ela é determinada por isso daqui, né, que é menos a fonte de tensão da linha 1, né, que multiplica o Zm dividido por Z1, Z2, menos o Zm ao quadrado. Bom, então nós vamos estudar a introdução dessas indutâncias mútuas nas próprias equações dos elementos. Tá? Nós vamos examinar dois elementos, que são o PQ e o RS, com a força eletromotriz em série, o EPQ, né, dos elementos PQ, e o RS dos elementos RS. E com as impedâncias também respectivas, né, ZPQ e ZRS, e as impedâncias mútuas, o ZPQ-RS e o ZPQ, ou o ZRS-PQ, né? Então, o IPQ devido a RS e vice-versa, né? Bom, então na forma matricial, né, a gente tem as duas equações aqui, né, para o elemento PQ e para o RS. Então, o VPQ mais o EPQ vai ser então o ZPQ vezes o IPQ mais o ZPQ-RS vezes o IRS. É igual as equações que nós vimos lá atrás, né, aqui as duas alinhadas na forma matricial. Bom, e aí na forma matricial para admitâncias, basta a gente multiplicar ambos os lados pela matriz inversa da matriz de impedâncias. Aí a gente consegue isolar aqui o IPQ e o IRS e a gente chega a esse formato aqui, né, que a gente vai ter lá a matriz de admitâncias, aqui, perdão, multiplicando, né, a soma dos vetores de VPQ e VRS com o EPQ e o IRS. E aqui vale algumas observações a respeito da inversão de matrizes, tá? A gente fala que uma matriz é invertível quando existe uma outra matriz, que a gente chama, por exemplo, analisando a matriz A, a gente chama ela de A-1, tal que a matriz A-1 vezes A, ela dá a matriz identidade. O inverso também é a matriz identidade, né, que é o A vezes o A-1. A matriz inversa ela vai ser única para cada matriz. Ela também corresponde à própria matriz, a inversa, né, da inversa é a própria matriz. A transposta da inversa também é inversa, ou seja, o A transposto inverso é igual ao A inverso transposto. A matriz inversa de uma matriz transposta ela corresponde à transposta da inversa. E a matriz inversa de uma matriz identidade vai ser igual à matriz identidade.
Bom, e aqui a gente vai fazer agora o exemplo 1.10 do livro, tá? Diz o seguinte: alimentando-se o nó 1 da rede dessa figura aqui, então nós temos uma rede elétrica aqui, por um gerador de tensão constante de força eletromotriz de 1 volt, então L é 1 volt, com os nós 2 e 3 curto-circuitados, então, conforme está aqui na figura, pede para a gente determinar as correntes em todos os nós. Tá? Então tem ali o nó 1, o 2, o 3 e o 4. As impedâncias próprias e mútuas dos elementos estão apresentadas na tabela abaixo. Então tem aqui uma tabela que ela corresponde ela tem aqui o elemento 1, 4, então esse elemento aqui, né? Ele tem uma impedância própria J02, ele não tem mútuo com nenhum outro elemento. A gente tem o elemento 2, 3, ou 2, 4, perdão, que é esse elemento aqui, né? Ele tem a impedância própria J014 e ele tem uma mútua do elemento 3, 4, né? Com um elemento 3, 4, perdão, que é de J0,056. E ele tem aqui o elemento 3, 4, que é esse elemento aqui de baixo. Aqui tem uma impedância própria de 0,225 e uma mútua com o elemento de cima, que é o 2, 4, J,056, né? A mútua entre os dois aqui igual. Bom, então na matriz de impedância dos elementos, a gente tem a matriz E, e aí a gente tem aqui os elementos E 1, 4, 1, 4, 2, 4, 2, 4, 3, 4, 3, 4, que são a diagonal principal aqui, que é a impedância do elemento, e depois nós temos a relação, né, o que seria, né, a mútua do 1, 4 com 2, 4, do 1, 4 com 3, 4, que o problema diz que não tem, né? Depois aqui na primeira coluna o 2, 4 com 4, 3, 4 com 4, que o problema também diz que não tem. E aí por fim as mútuas entre o elemento 2, 3 e 3, 4, que é igual ao elemento 3, 4 e 2, 4. Então a gente chega a essa matriz aqui de impedâncias. O J está para o lado de fora, porque todas elas têm apenas a parte imaginária, né? Então o J já passou para o lado de fora. E aí a gente determina a matriz de admitância invertendo essa matriz Z. Tá? E aí, pessoal, é claro que para ficar fazendo essas inversões à mão não é nada trivial. Quer dizer, não quer dizer que seja difícil, mas é trabalhoso, né? Eu recomendo que vocês utilizem o MATLAB, o Scilab, o Octave, ou então uma calculadora que trabalha com matriz, como é o caso daquela HP 50G, por aí vai, tá? Quem for fazer à mão acaba gastando muito tempo para ficar fazendo a inversão dessas matrizes. E aí chega então, né, fazendo a inversão, essa matriz aqui de admitância. Bom, e aí equacionando o circuito, né, a gente sabe que corrente é tensão sobre a impedância ou tensão vezes a admitância, né? Então aqui no caso, lembrando que aqui a multiplicação da admitância vai pela esquerda, né? Então, fazendo aqui o cálculo, né, a gente tem as correntes I14, I24 e I34, né, de acordo com a figura que foi apresentada lá na frente, vai ser igual a matriz de admitância vezes o vetor de tensão ali, 1, 4, 2, 4, 3, 4. E aí, para a gente continuar, a gente vai voltar para a figura. E a gente vai observar aqui que a corrente I4 ela é igual a menos I24 mais I34. O V24 ele é igual ao V34, que é igual a V. Tá? E o E vai ser igual a V14 mais V24, que é igual a V14 menos V. E aí o V14 ele é igual ao E da fonte, né? Mais o V, que vai ser igual então a tensão que já foi dada no problema, né? Que é 1 com ângulo zero mais o V. E aí substituindo então na equação de matrizes, tá? A gente tem essa equação, né? E aí a gente tem um sistema aqui de 3 equações, que está apresentado aqui embaixo, perdão, né? Com I24, I34 e V como incógnitas, tá? Desse sistema de equação.
E aí, se a gente simplesmente somar aquelas três equações, a gente chega a esse resultado, né, que a gente pode isolar aqui o V e calcular então que ele vale menos 0,408 com ângulo zero. Né, e aí, a gente pegando o V e substituindo lá naquele sisteminha, a gente calcula então o I24, o I34 e o I, perdão, 14. Chegando a esses três valores aqui de corrente para os ramos, né, conforme foi solicitado no problema. Observando aqui, né, que a gente tem apenas a parte imaginária da corrente, já que também a gente não tem nenhuma carga com parte real no nosso problema. Bom, agora a gente vai fazer uma análise considerando uma linha trifásica, 4 fios, tá? 4 fios, são 3 fios fase e um fio de retorno, que é o neutro, tá? E a gente vai determinar também a matriz de impedância para esse tipo de linha, né? Então, esses 4 fios, eles constituem 3 malhas, que tem um lado em comum, que é o fio neutro, né? Então, pela figurinha aqui, né? Eles têm um fio neutro, que é o lado comum. Então, nós temos 3 malhas aqui, né? Fazendo entre a fase e o fio neutro. E sendo assim, cada malha possui uma indutância própria entre malhas e entre malhas existe uma indutância mútua, tá? E além disso, existe uma resistência mútua entre as 3 malhas, né? Por circulação de corrente por uma delas ocasiona uma queda de tensão na resistência do condutor de retorno, tá? Que a gente considera como uma resistência pura inicialmente. Bom, então olhando para aquela figurinha que estava lá no outro slide, né, a gente tem aqui as 3 linhas, né, o A', B', B', C', C', e o condutor neutro lá embaixo, o N', e a gente supõe inicialmente que essa linha está alimentando uma carga monofásica que está ligada apenas entre os terminais A', que é esse daqui, e o terminal N', que é esse daqui. Tá? Então, dessa forma, a corrente que circula na fase A ela vai ser diferente de zero, enquanto a que circula na fase B e C elas vão ser iguais a zero. E que a corrente de neutro vai ser exatamente a corrente que vem pela fase A. Bom, e dessa forma, se a gente pegar o VAN lá da parte da esquerda, né, menos o VA', N', ele vai ser igual à corrente IAZ barra, tá? O ZA barra, perdão, ele é isso daqui, né? Mais o IA vezes o RN, que é essa daqui. O VBN menos o VBN', ele vai ser a mútua, né, naquela linha, devido olhando para o circuito agora, né, que passaria, tentar desenhar aqui, né, da fase B para o A aqui, né, vai ser a mútua do A vai ser a corrente que circula em A vezes a mútua entre as duas, mais o neutro que está lá embaixo, a corrente que circula pelo neutro que está lá embaixo, que é o próprio IA, né? Vezes o RN. E a gente vai ter um VCN no outro circuito, menos o VC'N', que vai ser também a mútua, devido à tensão, devido à mútua de A, da fase A, mas também a corrente que circula lá embaixo, que é o IA vezes o RN, né? E aí daqui a gente consegue separar daqui, né, as duas equações, isolando aqui, né, o IA, né, para as duas últimas equações, a gente chega que o VBN menos o VB'N' vai ser o IA vezes o Z vezes o ZAB, e a gente vai ter o VCN menos o VC'N', o IA vezes o ZAC. Bom, aí aplicando essas definições, chamando da resistência ômica dos fios da linha de RA e BRC, a indutância própria dos fios da linha de LA, LB, LC, a mútua entre os fios da linha de MAB, MBC e MCA, a resistência ômica do fio de retorno de RG e a sua indutância de LG, e a mútua entre o retorno e os fios da linha de MAG, MBG e MCG,
E além disso, aplicando também a segunda lei de Kirchhoff, que vai determinar que a tensão VAN do lado da esquerda, né, da nossa figura, vai ser igual ao VA' mais o VA'N' mais o VN'. Nós podemos montar essa matriz, né, que relaciona então as tensões, o vetor, né, com VAN, VBN, VCN, que é o que está na esquerda daquela figurinha, menos o VAN', VA'N', VBN', N', VCN', VC'N', vai ser igual ao VA', VBB', VCC', mais o VN', N, que multiplica a coluna de uns. E aí, se a gente considerar as correntes de fase neutro qualquer, né, a gente tem que o VA' vai ser a corrente A vezes o RA mais J ômega LA, mais o IB vezes J ômega, aí é a mútua AB, mais o IC vezes J ômega, a mútua AC, mais o IN J ômega, a mútua AG. Né? E aí, fazendo a corrente de neutro, então, como menos a soma das três correntes de fase, né, que é o IA, IB e C, e substituindo na equação que a gente viu ali atrás, a gente chega a essa equação aqui, e por fim, né, expandindo para cada fase do sistema, né, então isso daqui para o VA', fazendo o mesmo para o VBB' e VCC', a gente chega a essa relação da matriz aqui de baixo. E fazendo também para o neutro, né, calculando lá o VN', a gente chega a essa relação aqui. E aí, se nós pegarmos esses dois resultados, então, né, que é esse vetor aqui, né, e substituir ele aqui embaixo, e pegar também o VN' e substituir aqui, nós chegamos finalmente a esse arranjo aqui, tá? Sendo que esses elementos da matriz aqui, né, da matriz de impedância, o ZA, ZAB e ZAC, né, eles são determinados por esses termos que estão nessa tabelinha aqui de baixo. E aí só uma observação, né, que esse sinal negativo vai aparecer aqui no ZA, ZBB e ZCC, devido ao sentido contrário da corrente de neutro em relação à de fase, e no cálculo do ZAB e o ZAC, que vai ser igual ao ZBA e o ZCA, ele vai aparecer também um sinal negativo aqui, mas já devido ao sentido contrário das correntes de fase em relação ao neutro. Bom, e aí se a gente tem uma linha com a transposição completa, que é aquela figura que eu comentei no começo da aula, né, que a gente, com a intenção de manter a média igual, né, das mútuas, né, a gente tem um RA, um RB e um RC que a gente pode chamar de R, se as três linhas são idênticas, né, um LA e também um LB, LC igual a L, né, e todas as mútuas ali, AB, BC e CA, a gente pode chamar de M, e entre as fases e o condutor neutro, a gente pode chamar de M'. E aí a gente tem que o ZAA vai ser igual ao BB igual ao CC, que é igual a essa conta aqui, né, que a gente vai chamar de ZP, e o ZAB vai ser igual ao BC, que é igual ao CA, né, que vai ser igual a essa equaçãozinha, que a gente vai chamar por fim de ZM. E aí o que a gente tem, então lembrando, né, considerando uma linha com transposição, com os condutores idênticos, né, entre fases, a gente vai ter então essa relação aqui, tá, entre as tensões VAN e VA'N', com essa matriz de impedância, né, já considerando o ZP e o ZM, que está destrinchado no slide anterior, né? Então observe, a gente tem na coluna principal o ZP, e os elementos que preenchem o restante da nossa matriz aqui são os EM, né, que multiplicam a corrente IA, IB e C, né, o vetor, né, ou seja, a gente tem um Z da rede, né, que é essa matriz aqui, né, o Z de rede vezes o vetor de coluna. Tá?
E esse Z da rede é o que a gente chama então de matriz de impedância da rede. Bom, considerando agora uma linha trifásica 3 fios, com indutâncias mútuas também, a gente vai determinar também como é que seria a matriz de impedâncias dela. Uma linha 3 fios é uma linha trifásica sem neutro, tá? Ou seja, o mesmo esquema anterior, entretanto agora a gente não tem mais o neutro nas extremidades da linha. Então a gente tem aqui as barras, né, os pontos P e Q para analisar. As impedâncias de linhas é A, ZB e ZC, e as mútuas entre A e B, B e C e A. Tá? Nesse caso, como nós não temos o neutro, para quaisquer corrente, né, a gente vai ter sempre a relação que a soma de IA mais IB mais IC vai ser igual a zero. Então, logo, o VAN menos o VA'N, né, que é a tensão nas duas extremidades, a DDP, então, né, entre aquele trecho ali, vai ser a corrente IA vezes o ZA, mais as contribuições das mútuas de B e C. O mesmo a gente faz para as outras relações. Transformando em matriz, a gente vai ter essa relação de matriz aqui de baixo, tá? Desculpa, essa relação aqui de baixo, tá? E dessa relação a gente pode separar então dessa matriz aqui, né? A gente pode chamar o RA mais o J ômega LA de ZAA, o J ômega vezes o MAB de ZAB, né? A multa, né, AB, e aqui no terceiro elemento J ômega a multa de AC, de ZAC, né, e montar a matriz aqui de baixo, né, e a gente fica então com essa matriz aqui sendo conhecida como uma matriz de rede para esse caso aqui. Nós também poderíamos ter chegado nessa mesma matriz se a gente tivesse pegado o resultado anterior, né, que era da linha 4 fios com o retorno, e a gente tivesse simplesmente desconsiderado os elementos devido ao retorno, como por exemplo o RG, o LG e a mútua de A para G. Né? E a gente sobraria, o que nos restaria aqui seria o ZA de RA mais J ômega LA, que é exatamente o termo que nós temos, né, por exemplo, para ZA aqui, o mesmo nós poderíamos fazer para o outro. Tá? E no caso de a gente ter uma linha com a transposição completa, a gente poderia então chamar o RA igual a RB igual a RC de R, o LA igual a LB igual a LC de L, as mútuas também de M, o ZAA igual ao ZBB igual ao ZCC de R mais J ômega L, que a gente chama aqui do ZP, barra, né? E o ZAB igual ao ZBC igual ao ZCA, que é o J ômega vezes a mútua, que é igual ao ZM. Bom, seguindo na nossa análise, a gente vai agora analisar então uma linha trifásica, 3 ou 4 fios, tá? Com as mútuas iguais, ou seja, uma rede equilibrada, alimentando uma carga trifásica que é uma carga equilibrada. Tá? A gente vai considerar novamente os circuitos a 3 e 4 fios alimentados com uma carga trifásica equilibrada, nesse caso, e nessa situação a gente tem a sequência IA, B e C, podendo ser descrita com o operador alfa, né, sendo a corrente, né, o fator corrente, vezes o vetor 1 alfa quadrado alfa. Tá? Logo, né, nas equações de tensão que nós temos, né, que foi determinado lá anteriormente, nós podemos então, reescrever a corrente, né, ao invés de colocar IA e B e C, deixar em função da corrente I, apenas com a defasagem de 120 graus lá representada pelo operador alfa. E aí, desenvolvendo então as matrizes ali, as equações, né, a gente chega, né, a essas igualdades aqui, tá? Sendo que a gente pode falar então que o VBN menos o VB'N' é igual a o I que multiplica o alfa ao quadrado, ZP menos EM,
né? E aí chegamos finalmente que o VBN menos o VBN' vai ser o alfa ao quadrado, né? Passando a corrente aqui para dentro do parênteses, que multiplica o VAN menos o VA'N'. E o mesmo a gente faz para o VCN menos o VC'N'. E aí, na forma matricial, nós temos então que a gente pode escrever, né, o VAN vezes o 1 alfa quadrado alfa menos o VA'N' vezes 1 alfa quadrado alfa. Vai ser igual a isso daqui. E aí a gente colocando aqui em evidência o VA' menos N', a gente chega a essa equação aqui de baixo. E com isso, né, a gente pode concluir que nesse caso, né, ou seja, na alimentação, no caso da alimentação de uma carga trifásica equilibrada, a gente tem que resolver apenas o circuito monofásico equivalente, já que a gente tem a mesma situação para as outras fases, né, em todas as fases, perdão. Então, montando o circuito monofásico equivalente, que é isso da figura aqui, a gente consegue resolver o nosso problema desse tipo de linha. E aí vale aqui algumas observações, tá? Que esse circuito equivalente ele é único e é exclusivo para esse caso específico, né? Que é o caso onde a gente tem uma rede equilibrada alimentando uma carga equilibrada. E esse circuito ele vai valer independente se a gente está fazendo uma ligação em Y ou em delta, tá? Para qualquer outro caso, tá? A solução ela é mais complexa e aí a gente faz uso das componentes simétricas para poder resolver de maneira mais simples, tá? De maneira simples. É importante ressaltar que em sistemas trifásicos assimétricos, ou quando ele é simétrico e desequilibrado, com mutas desiguais, tá? O uso dos componentes simétricos não simplifica o procedimento, na realidade ele torna eles ainda mais trabalhoso e não vai ser recomendado. Agora a gente vai fazer uma análise para uma linha trifásica, com mutas quaisquer também, e nós estamos alimentando agora uma carga que foi ligada em Y e que tem uma resistência de aterramento, tá? Nesse sistema a gente conhece as tensões de fase nos geradores, né, que são as tensões que estão aqui, as impedâncias da carga e também a de aterramento da linha, e aí a gente quer determinar a corrente nas três fases e a tensão de fase e linha nos terminais da carga. Bom, analisando então nos terminais da carga, a gente vai ter que a tensão, né, a linha, né, N, seria a tensão fase neutra lá nos terminais da carga, vai ser a corrente da fase A vezes a impedância da fase A na carga, mais a soma das três correntes vezes a impedância do neutro. Tá? E a gente extrapola, faz o mesmo para as outras fases. Né? Representando matricialmente essas três equações aqui, né, a gente pode representá-las dessa forma aqui. Tá? E aí a gente pode destacar então a corrente aqui em cima, né, daquela soma de matrizes, né? E aí somando essas duas matrizes aqui, a gente tem esse resultado aqui, né, ou seja, a gente vai ter esse resultado, perdão, a gente vai ter um Z de carga, né, que é aquela matriz ali, que multiplica o vetor aqui de correntes. Bom, já para os terminais da carga, para a gente poder determinar a tensão, ΔV a linha, né, a queda de tensão na rede, ela vai ser a impedância da rede vezes a corrente. Tá? Então, a impedância da rede vai ser aquela matriz Z da rede. Tá? E aí, se a gente substituir essa equação anterior aqui, tá? Na equação, se a gente substituir, perdão, a equação anterior abaixo, tá? Nessa equação aqui em cima, substituir o VAN' naquela equação ali de cima, a gente chega que o vetor de fase neutro na fonte, né, no gerador, vai ser igual a soma das matrizes, né, de impedância da carga mais a matriz de impedância da rede, que multiplica então as três correntes de fase, as três correntes da linha, né, o IA, o IB e o C. Destacando a equação para a corrente, né, ou seja, se a gente quiser calcular a corrente em função da tensão, basta a gente multiplicar aqui pelo inverso da matriz, dessa soma de matriz, né, do Z da carga mais do Z da rede, e aí botar em evidência aqui
o vetor IA, né? Então, determinando as correntes, basta determinar para determinar as correntes, né, basta a gente determinar as tensões e vice-versa. Bom, vamos resolver então um problema, né, exatamente o problema daquela figura que a gente estava analisando ali atrás, onde a gente conhece a tensão de fase no gerador, que é 13.800 sobre raiz de 3 volts. A gente sabe que o sistema ele é trifásico simétrico, tá, com sequência ABC, né, falando em relação à geração. A gente sabe que a impedância própria dos fios da linha são iguais, e valem ZP igual a 0,3 mais J 0,56 ohm por quilômetro. A gente sabe que a impedância mútua entre os fios também são iguais, tá? Equivale J 0,25 ohm por quilômetro, e que essa linha ela tem 10 km de comprimento, tá? Esse problema aqui ele traz uma característica, como característica as linhas desequilibradas, né? Conforme a gente pode ver, porque nós temos aqui na matriz de impedância da carga, e aí a gente tem aqui esse elemento, ele é o ZA mais o ZN, tá? E ele vale aqui, né, 100 mais J45, enquanto o ZB mais o ZN, ele é igual ao ZC mais ZN, que é 10 mais J50, tá? E aqui volta os ZNs, né? Nos outros termos da nossa matriz de carga. E nós temos a matriz de impedância de rede, aí essa sim ela é simétrica, né? Nós temos lá para a própria dos fios, né? Da linha, né? Iguais, né? 3 mais J 5,6, né? A gente pegou lá o valor que era 1 por quilômetro, multiplica ele pelo tamanho da linha, né? E a gente tem as mútuas aqui, que foi dado também no problema, e aí é só multiplicar pelo comprimento da linha e substituir aqui na matriz. E aí então, para encontrar aquela matriz de impedância total, né, que é só somar o Z da carga com o Z da rede, a gente chega então a essa matriz aqui de impedância total. Bom, usando então a equação em 42, que é aquela equação que a gente definiu ali atrás, para poder encontrar, né, as correntes em função da tensão no gerador, a gente tem que calcular a inversa daquela matriz das cargas ali atrás, das impedâncias totais, tá? Que é a soma da carga com da linha. Multiplicando pela tensão no gerador, que é o 3.800 raiz de 3, com ângulo zero. E aí, né, usando aqui o vetorzinho alfa aqui para a gente poder representar as três fases defasadas. E aí, claro, usando um computador, né, para inverter essa matriz aqui, chega a esses valores de corrente para IA e B e C. Tá? A corrente pelo fio de retorno, né, que passa pela impedância que está aterrada, ela vai ser a soma das três correntes, né, que dá aqui nesse caso 101,3 com um ângulo de 80,7. E para calcular então a tensão nos terminais da carga, a gente usa a equação 1,39, que fala, né, tem lá o vetorzinho de tensão na carga, vai ser igual a matriz de impedância da carga vezes as correntes da IA e B e C, né, que está passando ali pelas cargas. E aí multiplicando essas duas matrizes aqui, a gente chega a esses valores de tensão na carga. E a diferença de potencial, então, entre o centro da estrela da carga e o neutro, né, é igual ao Vn linha N, que vai ser, então, a impedância de aterramento vezes a corrente de neutro, que dá lá 1.013 volts com um ângulo de 80,7 graus. Tá? E aí, finalmente, as tensões de linha, a gente pode calcular, né, fazendo o V A' B' vai ser igual ao V AN menos o VBN. Né? Então tá aqui o VAN tem esse valor, né, o VBN tem esse daqui. Né? Então estão aqui os dois termos. O VB' C' vai ser o V B'N menos o V C'N. Né? Então tá aqui também os dois valores, o mesmo para o V C'A'. E a gente chega então a esses valores de linha. Então, observa aí a diferença, né, entre os valores de linha aí,
causado pela diferença também, pelo desequilíbrio na nossa carga. E nesse outro exemplo aqui, tá, agora a gente tem o mesmo exemplo anterior, tá, só que a gente vai considerar a carga equilibrada. Os valores A igual a ZB igual a ZC, que vai ser 90 mais J45 ohm, tá? Aqui já considerando o tamanho completo da nossa linha, tá? Aí nesse caso, então, a impedância, a matriz de impedância da carga, ela vai ser 100 mais J45. Lembrando, né, que aqui é o ZA mais o ZN, né? Então vai ser ali o 90 mais 10 do ZN, né, e mais J45. Né? Então eles iguais aqui na diagonal principal, né, para todas as cargas, né? E o Z do neutro ali, né, o Z de aterramento, perdão, valendo 10 ohm, tá? A matriz de impedância da rede, ela não se altera, né, e a matriz de impedância total vai ser então a soma dessa matriz aqui, né, dessa Z de carga nova, com a da rede que a gente tinha do exemplo anterior, que dá isso daqui. Bom, refazendo o cálculo de corrente, né, que é multiplicar a matriz de impedância total vezes a tensão, a gente chega a esse valor aqui de corrente. Né? Observe que agora com a carga equilibrada nós temos as três correntes de mesma amplitude, né, variando só o ângulo entre elas. Tá? Começando de menos 27,3 graus, aí variando 120 graus no sentido positivo para as outras. Né? A corrente pelo fio de retorno, ela vai ser o IA mais o IB mais IC, que vai ser zero, né, porque a gente tem uma carga equilibrada. Né, e aí, obviamente, o V de N vai ser zero também, né, multiplicando, né, a corrente pela impedância de retorno vai ser zero. Né, ou seja, não tem corrente circulando pelaquela impedância de aterramento ali embaixo. Né. As tensões terminais das cargas, nos terminais da carga, vão ser então a impedância, né, vezes a corrente, tá? E aí a gente chega a esse valor aqui, né, de VAN, VBN e VA', né, VB', e VC'. E aí nesse exemplo a gente pode observar então que a matriz, né, somando, né, o Z carga mais Z rede, ele apresenta a característica de ter o ZII da nossa matriz igual ao Z barra, né, e o Z IJ igual a um Z barra linha. E aí nessas condições a gente poderia ter resolvido o problema mais facilmente se a gente considerar o circuito monofásico equivalente, representado aqui nessa figura, tá? Com uma impedância equivalente, que é o Z equivalente dado pelo Z barra menos Z barra, tá? Que dá aqui 93 mais J48 ohm. E aí, de fato, né, se a gente resolver esse circuito aqui, dividindo a tensão, né, o VAN pelo Z equivalente, né, a gente chega aqui a 76,1 ampere, né, o IA com menos 27,3 graus, igual a gente resolveu lá atrás. E aí, calculando o IB e IC, utilizando o operador alfa, né, a gente chega aos mesmos valores que tem lá atrás também. E a tensão nos terminais da carga, né, que seria o IA vezes ZA barra, né, mais a soma das correntes vezes o ZN, que no caso ali é zero, né, e aí vai sobrar só o IA vezes o ZA, que dá lá também a mesma tensão, tá, que são os mesmos resultados que a gente obteve anteriormente. Tá? E aí uma observação importante é que, como a carga é equilibrada, a impedância ZN ela não influencia no resultado, né? Ou seja, a gente pode ter resolvido o problema simplesmente considerando o ZN igual a zero para facilitar as contas. Bom, e agora nós vamos fazer a última análise para a aula de hoje, que é uma linha trifásica com multas quaisquer, né, alimentando uma carga em Y, com centro estrela isolado, ou também uma carga em delta. Nesse sistema aqui, tá, dessa figura aqui de baixo, a gente conhece as tensões de fase nos geradores, as impedâncias da carga e também de aterramento e da linha. Então a gente conhece as impedâncias da linha, as impedâncias da carga e também de aterramento, quando é o caso. A gente deseja determinar as correntes nas três
fases e tensões de fase e linha nos terminais da carga. Então, tensão entre fase, tensão de linha nos terminais da carga e também as correntes que estão entrando ali em cada uma das fases na carga. A gente tem aqui o desenho para uma análise em estrela, né? Entretanto, para uma carga em triângulo, ou em delta, né? Basta encontrar o equivalente em estrela com centro estrela isolado, ou seja, transformar o delta para uma figura igual a essa daqui. Bom, nos terminais da carga, a tensão é o VAN, é o VA' N', vai ser igual à tensão do VA', mais a tensão do neutro, o VN', que é igual à corrente A vezes a impedância da carga, o ZA bar. O mesmo a gente faz para as outras fases. Tá? Desenvolvendo para as correntes, a corrente A vai ser a tensão A' N sobre o ZA barra, mais o VN' sobre também o ZA barra. Que a gente pode então substituir o 1 sobre ZA pela admitância YA, e mesmo a gente pode fazer também para as outras correntes. Bom, somando as correntes igualando a zero, né, já que a gente tem um centro isolado, né, com centro estrela, a gente tem aqui, isolando o Vn, né, a gente chega a essa equação de cálculo do Vn, levando aí em consideração as admitâncias, né? Entretanto, isso não é o suficiente para resolver o problema, porque a gente só conhece a tensão nos terminais do gerador, e a gente não conhece o VA', né? Então, é necessário reescrever a equação acima, na forma matricial. Na forma matricial, essa equação acima, a gente tem essas matrizes aqui, perdão. E aí, pegando, então, essas matrizes aqui, né, o vetorzinho ali, Vn', e substituindo na equação que nós vimos lá no começo, né, do VAN', VA', igual a VA', mais o VN', que é igual ao IA vezes ZA. Então, jogando isso daqui aqui, né, substituindo. E antes, né, só transformando em matriz também aquela impedância, que está multiplicando as correntes, né, ela vai ser uma matriz que só tem a diagonal principal. E aí jogando então, né, agora sim, aquele vetorzinho de Vn' aqui, nós chegamos a essa matriz aqui, tá? Essa matriz grandona aqui, né? Sendo que aqui já foi substituída aquela matriz com a diagonal principal de impedâncias pelo Z carga. E aí, se a gente fazer aqui, chamar aquela matriz grandona ali, né, de YT, a gente tem então que aquela YT multiplicado por V, por esse vetorzinho aqui, essa matriz de VA'N, VB'N e VC'N, vai ser igual a matriz Z de carga vezes o vetorzinho de corrente, né? Entretanto, né, no início do sistema, que é no ponto P, na barra da esquerda, a gente tem que a tensão VAN, VBN, VCN vai ser o VA', N, VB'N, VC'N, mais a matriz de impedância da rede, que multiplica as correntes, né? Logo, a gente tem então que o VA' N, VB', VC', ele pode ser calculado em função das correntes e das tensões do gerador, que é algo que a gente conhece. Então, substituindo esses valores de tensão, que agora estão em função do gerador e das correntes, na equação anterior, né, a gente fica então que aquela matriz de admitância que multiplica o VAN, VBN, VCN, menos a impedância da rede vezes as correntes, vai ser igual ao Z de carga vezes o IA, o IB e o C. E aí, manipulando, a gente pode chegar a essa igualdade aqui, a partir daquelas
matrizes anteriores, tá? E aí a gente pode isolar as correntes e deixar então o cálculo das correntes em função de tudo que a gente conhece, né? Que é a admitância, o Z da rede, o Z da carga, aqui de novo, novamente a admitância, né? E as tensões nos geradores, tá? Então agora a gente consegue determinar as tensões de fase e linha, né, nos terminais da carga, que era o que a gente queria. E aí, a partir desses valores, a gente calcula o restante que seja de interesse também para determinar na nossa carga. E aí, para a gente finalizar a aula, né, só vamos dar uma olhada no exemplo 1.13. Ele pede para fazer a partir do exemplo 11, né, o penúltimo exemplo que nós fizemos, né, onde a gente tem uma carga desequilibrada, né, que tem essa característica aqui, e ela está em estrela, com um centro estrela isolado, né, que é essa análise que nós acabamos de fazer. Então, o Z da carga é esse daqui, a matriz de impedância da rede não se altera, né, e a também de admitância, ela vai ser dada, então, por essa matriz aqui. Tá? E aí, né, aplicando a equação 1,53, que foi a que nós acabamos de ver, a gente consegue, com as admitâncias, o Z de carga e as tensões no gerador, né, a gente consegue determinar as correntes que estão entrando na carga. E aí, com as correntes determinadas, utilizando as equações anteriores, tá, a última que nós definimos, a gente consegue calcular o VA'N' e o VA'N, né, só utilizando as matrizes, né, e os valores de corrente que a gente encontrou. E a diferença de potencial, então, entre o centro estrela da carga e o neutro vai ser igual ao Vn, N', que é 2.982 com ângulo de menos 41,5 graus. E aí as tensões de linha, então, o V, A', B', a gente pode calcular como o V, N', menos o V, B', N', e aí chega a esse valor aqui, e o mesmo a gente faz para as outras fases, chegando a essa resposta aqui. E nesse outro exemplo aqui, a gente pega lá a mesma situação do exemplo 1.11, e só que agora a gente vai fazer uma análise para uma carga ligada em triângulo. Então, considerando aquelas mesmas impedâncias, a gente faz a transformação estrela-triângulo, ou triângulo-estrela, perdão, encontra esses valores de impedância, e aí, seguindo o mesmo procedimento anterior, calcula as correntes IA e B e C, calcula o V', o VA'N, calcula o Vn' e o que mais você precisar calcular. Né? Então, uma vez que você calcula a corrente, você consegue determinar tudo o restante, como por exemplo a tensão de fase, que não está determinada aqui. Tensão de linha, perdão, que não está determinada aqui. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado. Caso tenha alguma dúvida, não esqueçam do horário de atendimento, que é toda quarta-feira às 17 horas. É um bom estudo para vocês. E qualquer dúvida, utilizem também o nosso fórum lá do AVA. Um abraço e até o próximo vídeo.